Pessoa com mais de 45 anos, com pernas arqueadas, com projeção do tórax gerando a famosa corcunda, com dores nos ossos e nas articulações e até aquecimento dos ossos, com surdez e até mesmo problemas de débito cardíaco. Esses são alguns sintomas da doença de Paget óssea e é sobre ela que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Meu nome é Felipe, sou advogado tributarista e essa é uma das várias doenças que dão direito a aposentados, pensionistas e militares de reserva a conseguirem a isenção do imposto de renda. Legal, vamos lá, deixa eu falar com você um pouquinho sobre a doença de Paget óssea. Essa doença que tem uma importância relevante para mim, porque o meu avô, o senhor José, é uma pessoa que tem essa doença. Hoje, estudando um pouco mais sobre o caso, eu consigo entender sobre as dores que ele sente, sobre as reclamações, mas é isso. Deixa eu chamar você aqui para o nosso mapa mental, onde eu quero trazer 3 alertas sobre a doença de Paget e uma breve introdução que nós precisamos fazer aqui é sobre o que é essa doença. E basicamente nosso tecido ósseo ele se renova durante toda a nossa vida. O que acontece na doença de Paget é que essa renovação dos ossos acaba acontecendo de forma desorganizada. Então, isso causa uma remodelação desordenada de um ou mais ossos e isso pode levar a uma deformidade e um aumento no volume desses ossos. Ok? Entendido então basicamente o que é essa doença. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, pode entrar lá num site de buscas, pesquisar sobre osteoclastos e osteoblastos, que são essas células que fazem essa renovação dos ossos e é onde acontece esse distúrbio da doença. Ok? Mas vamos ficar aqui agora com os alertas que eu tenho a fazer sobre essa doença. O primeiro deles é sobre a necessidade de se buscar o diagnóstico dessa doença. Bom, nós temos ali no Ministério da Saúde uma portaria de 2020, número 2, de 17 de janeiro de 2020, se não me engano, que traz o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Paget. E o que essa portaria trouxe? Ela é composta ali de vários estudos indicando onde eles se fundamentaram para estabelecer esse protocolo e essas diretrizes terapêuticas. E algo que me chamou bastante atenção foi sobre a relevância dessa doença para a população como um todo. Por quê? É uma doença que atinge uma parcela significativa da população. Olha só, aproximadamente 0,7% dos adultos com mais de 45 anos são acometidas da doença e a cada novas 1.000 pessoas acima de 45 anos, aproximadamente 50 delas terão a DPO, que é a doença de Paget óssea. E o que me chama a atenção é que o diagnóstico muitas vezes acontece de forma acidental. Então a pessoa, por algum motivo, por uma fratura, por exemplo, precisa ir até o médico e faz um raio-x e a partir desse raio-x é que o médico acaba descobrindo que a pessoa tem a Paget óssea, ou através de um exame de sangue, por exemplo. Então, nós temos uma parcela significativa da população que tem a doença, mas muitas vezes nem mesmo sabe disso. E se não sabe nem da doença, como vai saber sobre a isenção do imposto de renda, que é o que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. O meu objetivo aqui é alertar para isso, para a necessidade de que, se deparando com os sintomas que eu citei, que eu vou tratar um pouco mais à frente, a pessoa busque o diagnóstico para saber se tem realmente essa doença quando ultrapassar essa idade dos 45, 50 anos. Por quê? Isso nos leva aqui ao segundo alerta, que é sobre a necessidade e a importância do tratamento da Paget óssea logo no seu início. Felipe, por que isso? Bom, nós temos ali sintomas comuns da doença, ok? Dor, calor no próprio osso ou nas articulações, alargamento e arqueamento dos ossos, rupturas, fraturas nos ossos e danos nas cartilagens e nas articulações, ok? Vamos abrir aqui uma imagem no site de pesquisa, você vai ver aqui como que normalmente a pessoa fica com o corpo arqueado, tá vendo? Nós temos aqui um arqueamento das pernas, um arqueamento dos ombros e nós temos como os sintomas comuns, esses que eu acabei de citar, mas também é possível que a pessoa desenvolva complicações. A própria portaria do Ministério da Saúde identifica essas complicações.
Nós podemos ter a cefaleia, a perda auditiva. Cefaleia é a dor de cabeça, e aí parece um pouco estranho pensar que a pessoa vai ter uma dor de cabeça ou uma surdez em decorrência de um problema ósseo. Mas o que acontece é que essa doença pode atingir, por exemplo, o crânio, e a alteração, a mudança dos ossos da cabeça podem levar então a um problema de surdez, porque nós temos ossos nessa região. A portaria inclusive identifica como um dano, possível dano coclear, que está ali, é uma área dentro do nosso ouvido, tem uma área ali uma área óssea que parece um caracol, né? E justamente nesse local é que pode ocorrer uma deformidade, causando essa perda auditiva. Nós temos também a possibilidade de compressão de raízes nervosas na medula espinhal, insuficiência cardíaca por débito alto, ok? Porque, teoricamente, como os ossos aumentam de volume, tem uma vascularização ali, e isso acaba exigindo um aumento do sangue, do fluxo sanguíneo, e pode atrapalhar, então atrapalhar a região cardíaca, levando a esse problema que é relativamente raro dentro da doença de Paget. E também pode ocorrer, mas isso em apenas 1% dos casos, pode chegar a essa situação da transformação neoplásica das lesões, que é o desenvolvimento de células cancerígenas. Essas complicações, então, que são relevantes para a vida de uma pessoa, porque acaba impedindo de executar funções comuns da vida, mas é muito importante, e aí vai o meu alerta, é muito importante identificar e começar a tratar essa doença desde o início, porque o controle de longo prazo possibilita a redução das complicações, pode mitigar esses danos que a pessoa venha a sofrer com o avanço da doença. É muito importante aqui pensar em relação à portaria que ela traz a exigência de que o médico apresente ao paciente um termo de esclarecimento e responsabilidade caso esse paciente aceite fazer o tratamento da doença de Paget. Por quê? Existem riscos desse tratamento, ok? Então é muito importante que você, no momento de buscar um médico ou de algum parente que tenha a doença, de receber então o tratamento, que seja muito bem cientificado sobre quais são os riscos e, obviamente, também dos possíveis benefícios da doença. Passado esse segundo alerta, eu quero fazer um terceiro alerta, que para essas pessoas que têm estágios avançados da doença é muito importante, que é o direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Ok? Vamos lá. Bom, aposentados, pensionistas e militares de reserva, que são aqueles militares aposentados, que estão em situação de inatividade, não estão trabalhando. Então vamos lá. Aposentados, pensionistas e militares de reserva inativos, ou seja, aquelas pessoas que estão aposentadas e que não estão trabalhando, porque existem alguns casos que mesmo aposentada a pessoa continua em atividade. Essas pessoas acometidas de uma série de doenças graves trazidas em uma lei específica do imposto de renda, essas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda. Ou seja, elas podem deixar de pagar o imposto a partir do momento em que elas são diagnosticadas com uma doença, e também podem pedir a restituição dos últimos 5 anos pagos, desde que, obviamente, durante esse período estivessem nessa condição conjunta de estarem aposentados e de terem essa doença grave. Várias outras doenças são a esclerose múltipla, o próprio câncer. Nós temos aqui, no caso, a doença de Paget óssea. Mas qual que é um ponto muito importante sobre as pessoas que têm esse direito? As leis que tratam sobre isenção, elas devem ser interpretadas de forma literal. Isso significa que não é possível relativizar muito, ou é ou não é. E a lei que traz a isenção para a doença de Paget óssea, ela exige que essa doença esteja em estado avançado. Mas veja só, nós temos a doença de Paget, tudo bem, é literal, é taxativo, que a pessoa precisa ter aquela doença, mas existe um termo aberto, que é o termo avançado. O que é uma doença em estágio avançado? Veja que é muito importante que haja uma boa interpretação e uma boa fundamentação do pedido de isenção para a pessoa que seja acometida dessa doença, porque
é possível que os órgãos administrativo e judicial acabem negando isso caso não seja muito bem claro que a pessoa está na condição de aposentado, pensionista e militar de reserva e que essa doença está em estágio avançado. Isso me faz chamar a sua atenção para a necessidade de que, além de você buscar um apoio médico especializado, não só com ortopedistas, mas também até com outros médicos, como reumatologistas e endocrinologistas, que no momento de pedir a isenção do imposto de renda, você procure um profissional especializado, que é justamente o que eu faço. O meu trabalho como advogado tributarista é usar os melhores argumentos e fundamentos para pedir, tanto de forma administrativa como de forma judicial, caso o pedido administrativo seja negado, todos os fundamentos corretos que sejam necessários para que a pessoa tenha, então, o seu direito à isenção de imposto de renda garantido. E vamos voltar um pouquinho aqui. Se nós olharmos, por exemplo, para a portaria, ela nos traz aqui as complicações que eu acabei de citar. Cefaleia, perda auditiva, compressão nas raízes nervosas, insuficiência cardíaca, de alto débito, transformação neoplásica, que é a situação cancerígena. Teoricamente, nós temos na própria portaria uma fundamentação para saber que uma pessoa está em um estágio avançado da doença de Paget. Qual seria esse estágio avançado? Desde que ela tenha alguma dessas situações aqui. Então, se a pessoa tem essa doença e tem ali, por exemplo, um pouco de perda auditiva, teoricamente ela já está em um estado avançado e já seria possível pedir a isenção para essa pessoa. Então, todos esses alertas sobre a necessidade de diagnosticar a doença o quanto antes, de iniciar o tratamento o mais rápido possível e de buscar o auxílio médico e o auxílio jurídico especializado são os 3 alertas que eu gostaria muito de trazer para você aqui com esse vídeo hoje.